Ao pensar no poder blindado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Tigre e Pantera costumam dominar a conversa. Tanques criados para duelos diretos com blindados inimigos. Mas um dos veículos alemães mais eficazes da guerra não era um tanque, era o Sturmgeschütz, ou canhão de assalto. O Sturmgeschütz, ou Stug, surgiu como um veículo de apoio à infantaria, baixo e sem torre, feito para destruir bunkers e posições inimigas fortificadas. Pouco provável que essa máquina se tornasse um dos caçadores de tanques mais temidos da frente oriental. No entanto, por uma combinação de necessidade, improvisação no campo de batalha e pura eficácia, o Steel G se transformou de um humilde veículo de apoio no mais bem-sucedido destruidor de tanques da Alemanha. No fim da guerra, os Stugs destruíram mais blindados que Tigers e Panthers juntos. Esta é a história de como um design simples, feito para apoiar soldados, tornou-se a espinha dorsal da defesa blindada da Alemanha. A ideia do Sturmgeschütz, ou canhão de assalto, surgiu entre guerras, quando a Alemanha buscava modernizar suas forças armadas sob as restrições do Tratado de Versalhes. A Primeira Guerra Mundial não destruiu apenas impérios, mas também antigas formas de combate. Uma lição importante foi a perigosa lacuna entre infantaria e artilharia. Os soldados avançando precisavam de mais poder de fogo contra bunkers e metralhadoras, mas a artilharia rebocada era muito lenta. Nos anos 1930, planejadores alemães reavaliavam o problema. Em 1935, o general Erich von Manstein sugeriu uma nova solução. Arma móvel blindada que acompanha a infantaria, protegida e capaz de destruir fortificações e tanques inimigos se necessário. A ideia dele era usar pequenos pelotões de canhões de assalto junto à infantaria, não grandes formações como tanques. Não havia consenso sobre como avançar com o conceito. Heinz Guderian e outros críticos diziam que tanques comuns já davam apoio suficiente à infantaria. O Panzer IV tinha um canhão projetado para essa função e, diferente dos canhões autopropulsados, possuía torre que permitia engajar alvos em qualquer direção. Após analisar prós e contras, o alto comando alemão aprovou o desenvolvimento de um blindado de apoio à infantaria. Criado durante rápida expansão militar, o Stug usou componentes do Panzer II, principalmente seu chassi. A produção simplificada permitiu que o veículo entrasse em serviço rapidamente. A Daimler-Benz projetou o chassi e a Krupp ficou responsável pelo canhão de 75 mm. Em julho de 1937, 5 protótipos deixaram as fábricas. Construído em um chassi modificado do Panzer, 3 cada um tinha um canhão de 75 mm em uma estrutura fixa e baixa. Esta primeira versão não carregava metralhadoras, mas sua silhueta compacta e blindagem respeitável lhe davam certas vantagens. O motor era subdimensionado, limitando o veículo a 25 km por hora, o que era suficiente para sua função na época. Essas máquinas iniciais nunca foram destinadas ao combate na linha de frente. Seus cascos eram de aço macio. Após testes em Kummersdorf, os veículos foram enviados para uma escola de artilharia, onde continuaram sendo usados para instrução. Em 1940, após melhorias, a Daimler-Benz entregou o primeiro lote dos veículos redesenhados. Essas máquinas tinham um motor mais potente, 50 mm de blindagem frontal e suspensão aprimorada. Oficialmente chamados 7,5 cm Sturmgeschütz e modelo A, foram um grande avanço. Em pouco mais de um mês após o lançamento, os novos canhões de assalto foram enviados à França, onde seu desempenho foi elogiado por comandantes e tripulações. Impressionada pelos resultados, a Wehrmacht logo ampliou a produção. Com as fábricas da Daimler-Benz sobrecarregadas, a produção passou para a Alkit, que aumentou para 30 veículos mensais.
No mesmo ano, 184 Sturges foram produzidos, seguidos por 584 em 1941, consolidando a importância crescente do veículo no arsenal alemão. O Stug 3 foi o canhão de assalto mais produzido da Segunda Guerra, com cerca de 10.500 unidades fabricadas. Seu sucesso vinha não só da eficácia em batalha, mas também do baixo custo. Enquanto um Panzer ERIE custava cerca de 105.000 Reichsmarks, e um Panzer IV ainda mais caro, o Stug EII podia ser produzido por apenas 82.500 Reichsmarks, tornando-o uma opção muito mais econômica para a indústria de guerra alemã que estava sob pressão. Mais rápido e barato de produzir que veículos com torre, o Stug logo virou um dos blindados mais valiosos e versáteis da Alemanha. O Sturmgeschütz foi essencial nos primeiros sucessos da Operação Barbarossa, apoiando o avanço alemão em território soviético. No entanto, ao final de 1941, as limitações das forças blindadas da Alemanha estavam se tornando dolorosamente claras. Apesar dos triunfos iniciais, tanques e canhões da Wehrmacht eram superados pelos soviéticos KV-1 e T-34, com poder de fogo, blindagem e mobilidade superiores, ameaçando as forças alemãs na frente oriental. O canhão mais potente instalado pelos alemães era o de 50 mm no Panzer III. O canhão original de 75 mm de cano curto do Sturmgeschütz havia sido projetado principalmente para disparar projéteis de alto explosivo e baixa velocidade em apoio direto aos ataques da infantaria. Instalado no chassi relativamente compacto do Panzer IPUI, ele cumpria esse papel de forma eficaz. A chegada do canhão antitanque Packford de 75 mm em 1942 melhorou muito as capacidades antitanque alemãs. O Pak-40 com desempenho superior ao canhão russo de 76 mm deu às forças alemãs uma vantagem crucial no campo de batalha. Os alemães rapidamente se adaptaram montando o canhão Pak-40 em todo o veículo capaz de transportá-lo. O design fixo e sem torre do Stug trazia uma vantagem inesperada. Isso permitiu que o veículo fosse reequipado com o novo canhão antitanque de 75 mm de cano longo, uma melhoria que o próprio Panzer IRI não podia acomodar. A transformação deu ao Sturmgeschütz um potencial mortal além de sua função original. Com esse novo armamento, o Stug de repente se tornou um verdadeiro rival para o T-34. Não mais limitado ao apoio à infantaria, ele ganhou a capacidade de destruir blindados inimigos à distância. Seu perfil baixo tornava-o mais difícil de ser alvejado do que o tanque soviético mais alto, e sua blindagem inclinada aumentava suas chances de sobrevivência. Em 1942, nas batalhas na frente oriental, essa mudança deu à Alemanha um impulso necessário. Essa atualização surgiu no Sturmgeschütz modelo F em 1942. Com o canhão de 75 mm L-43 de cano longo, o Stug disparava projéteis perfurantes com velocidade bem maior, tornando sua capacidade de destruir tanques muito superior à do canhão de 50 mm do Panzer IPUI. A partir desse ponto, ele passaria a servir principalmente como a principal arma antitanque do exército alemão, enquanto sua função original de apoio à infantaria foi em grande parte assumida pelo Stu-42, uma variante construída sobre o mesmo chassi, mas equipada com um obuseiro mais potente. Nesse ponto, o Panzer IPUI atingiu seu limite e foi gradualmente retirado da produção de combate. Desde 1943, seu chassi foi usado apenas no Sturmgeschütz, cuja produção seguiu até o fim da guerra. Por acaso, os alemães criaram um dos primeiros exemplos bem-sucedidos do Panzerjäger, uma nova categoria de caça-tanques. As unidades de Stug logo assumiram esse papel. No início de 1944, as tripulações dos canhões de assalto afirmaram ter destruído cerca de 20.000 tanques inimigos, mostrando sua eficácia em combate. O manual do Sturmgeschütz enfatizava repetidamente que o canhão deveria sempre ser disparado a partir de uma posição estacionária.
Só assim a arma teria a máxima precisão. Quando seguiam essa instrução, os resultados eram devastadores. No entanto, em batalhas rápidas, onde cada segundo era importante, a ausência de uma torre se mostrou uma desvantagem séria. Para superar isso, as tripulações do Sturmgeschütz desenvolveram táticas defensivas, atraindo os tanques inimigos para zonas de emboscada bem preparadas, áreas de morte cuidadosamente construídas onde seu poder de fogo podia ser liberado com efeito mortal. Essas táticas funcionaram, e no início de 1943, o Stu-G ganhou mais poder de fogo com um novo canhão de 48 calibres, aumentando a velocidade de saída. Foi esse novo canhão que equipou a versão definitiva do Sturmgeschütz, o modelo G, do qual foram produzidos, ao todo, 7.720 exemplares. Números tão expressivos falam por si só, refletindo não apenas a eficácia do Stug em combate, mas também o quanto ele se tornou indispensável para as forças blindadas alemãs. Foram fabricados cerca de 11.500 Stugs de todas as versões, bem mais que os 4.500 Panzer Inuit e 6.800 Panzer IV ou 6.000 Panthers produzidos no mesmo período. Enquanto tanques com torre lideravam avanços, os Stugs atuavam no centro da batalha de infantaria. Eles viraram companheiros fiéis dos granadeiros alemães, protegendo na defesa e atacando juntos. Em 1943, os Stugs eram uma parte indispensável tanto das divisões Panzer quanto das divisões de infantaria comuns, onde as tropas passaram a confiar neles como garantidores de estabilidade em combate. A infantaria rapidamente aprendeu que, enquanto o Stug estivesse em posição, a situação permanecia firmemente sob controle. Na frente oriental, equipes habilidosas de Sturmgeschütz alcançaram resultados extraordinários, chegando a destruir dezenas de tanques soviéticos em um único confronto. Mesmo nessas ações, comandantes enfrentavam o grande desafio do design apertado do veículo, que limitava combustível e munição, exigindo retiradas frequentes do combate. Com o prolongamento da guerra, os soldados da linha de frente ficavam mais confiantes com o canhão de assalto. Por isso, os manuais táticos orientavam os comandantes do Sturmgeschütz a garantir à infantaria que retiradas temporárias dos canhões serviam apenas para reabastecimento e rearmamento, não como sinal de retirada. A doutrina do Sturmgeschütz tinha uma regra clara. Sempre que possível, nem todas as máquinas deveriam ser retiradas da linha ao mesmo tempo. Em vez disso, elas deveriam sair em revezamento. Caso contrário, havia o risco real de a moral da infantaria cair ao ver seus canhões de assalto recuando juntos. E embora o Sturmgeschütz tivesse inegavelmente conquistado sua reputação como um formidável destruidor de tanques, seu papel de apoio à infantaria estava longe de ser obsoleto. O canhão de 75 mm com trajetória plana era ideal contra blindados inimigos. Mas, quando se tratava de desalojar a infantaria escondida atrás de coberturas, ainda era necessário um obuseiro de alta trajetória. A tática para usar ambos os canhões de assalto era simples e muito eficaz. Veículos com canhões de 75 mm de cano longo atacavam blindados inimigos, enquanto os com obuseiros miravam na infantaria, avançando com os tanques. Essa coordenação enfraqueceu muitos ataques russos que foram barrados pelo baluarte dos batalhões de Sturmgeschütz. Em 1943, o sucesso do Sturmgeschütz no campo de batalha tornou suas instalações de produção um alvo prioritário para os bombardeiros aliados. A fábrica Alkit, que era a principal responsável pela construção dos Steel G3, foi submetida a bombardeios devastadores que deixaram suas instalações gravemente danificadas. Na recuperação, a produção foi direcionada às fábricas de tanques da Krupp. No entanto, a Krupp era especializada na fabricação de Panzer IV e não de Panzer III, o que criou complicações significativas para a produção do Sturmgeschütz. Em 1943, cerca de 1.500 Sturmgeschütz foram produzidos pela Krupp com o chassi do Panzer IV e o canhão L-48.
Esses veículos, designados Sturmgeschütz 4, provaram ser tão eficazes quanto seus predecessores Stug e. Ao final da guerra, as tripulações dos Stug haviam destruído mais de 30.000 tanques inimigos. Um feito notável: cerca de 3 veículos inimigos destruídos por Stug empregado. A reputação era tão forte que ordens soviéticas alertavam comandantes de tanques a evitar enfrentar o Sturmgeschütz de frente, orientando-os a atacar pelas laterais ou traseira onde a blindagem era mais fraca. No total, cerca de 11.500 Sturmgeschütz foram produzidos, tornando-o o veículo blindado de combate alemão mais numeroso da guerra. O Sturmgeschütz não só se mostrou altamente eficaz no campo de batalha, como também era significativamente mais barato, rápido e fácil de produzir do que tanques totalmente equipados com torres construídos sobre o mesmo chassi, um fator crítico para o esforço de guerra alemão cada vez mais pressionado. À medida que o conflito se arrastava e os exércitos alemães em todas as frentes enfrentavam a maré avassaladora dos blindados soviéticos e aliados, os recursos de produção foram sendo redirecionados gradualmente para o Sturmgeschütz. Seu design e função o tornavam especialmente adequado às exigências de uma guerra defensiva, onde seus pontos fortes podiam ser maximizados com efeito mortal. Desde seu início como canhão de apoio à infantaria, o Sturmgeschütz tornou-se o principal caça-tanques da Wehrmacht. O canhão de 75 mm de cano longo transformou o Stug de destruidor de bunkers em predador do campo de batalha, capaz de destruir blindados à distância. Nas últimas fases da guerra, ele deixou de ser apenas uma arma auxiliar e tornou-se a base da defesa blindada alemã, unindo eficácia, eficiência e adaptabilidade como poucos veículos do conflito. O Sturmgeschütz não foi criado para ser o principal caça-tanques alemão. No entanto, por necessidade no campo de batalha e adaptação inteligente, acabou se tornando exatamente isso. O que começou como um canhão de apoio de perfil baixo se transformou no cavalo de batalha blindado mais temido e eficaz da Wehrmacht. Suas tripulações destruíram milhares de tanques inimigos, mantiveram a linha quando outros veículos falharam e conquistaram respeito até das equipes dos T-34 e Sherman. A história do Stug não é apenas sobre engenharia, mas sobre evolução sob fogo, um lembrete de que às vezes os projetos mais discretos podem deixar a marca mais profunda na história.